Bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo ano. Desde já, desejar um bom retorno para todo mundo. Que Deus nos ajude a passar por um momento tão difícil como esse da pandemia. Nós vamos continuar, quer dizer, nós não, eu vou continuar fazendo as aulas gravadas, a não ser que a turma expresse vontade de que seja ao vivo, né? Como alguns professores fazem, mas eu já expliquei para alguns alunos que eu tenho mais contato pelo WhatsApp, que a minha logística é bem mais tranquilo, quer dizer, é menos trabalhoso fazer a aula gravada como eu estou fazendo. Porque eu trabalho em duas escolas, pessoal, e as duas estão com essas aulas remotas. E eu tenho que confessar para vocês que é uma mão de obra muito grande fazer essas aulas, jogar toda a explicação que você tem na cabeça para uma apresentação em slide. Tem que ser de maneira sucinta para o vídeo não ficar longo, para não ficar cansativo. Então, assim, é uma mão de obra muito grande. Nós podemos fazer, estava conversando agora há pouco com o terceiro ano, né, pelo WhatsApp, falando que podemos fazer essas aulas gravadas e aí depois um bate-papo ao vivo sobre o conteúdo se acharem interessante. Vamos caminhando devagar aí, tentar de não estressar, tentar não nos estressarmos com essa situação. Porque particularmente eu tenho que confessar para vocês que eu estou sentindo esse período, sabe, psicologicamente assim, eu não imaginei que sentiria tanto, sentindo muita falta da vida social, muita falta desse contato da sala de aula, da aula propriamente dialogada ali, né, da rotina. Então tem sido difícil. Infelizmente, o quadro que está desenhado aí não é um dos melhores, né? Para sair dessa situação, eu acredito que só mesmo a vacina. Porque uma coisa que nós não temos aqui, enquanto nação, e em outras partes do mundo também, mas né, em especial o Brasil, é a empatia pelo próximo, é o zelo pelo próximo, o cuidado pelo próximo. E só daria certo se tivéssemos todos esses cuidados, né? Às vezes eu fico pensando que parece que essa situação vai perdurar e as pessoas vão aprender ou conviver com isso como convive com outras doenças, com outras mazelas sociais, por exemplo, como os moradores em situação de rua ou crianças, né, trabalhando ou sendo exploradas aí, trabalho infantil, etc. Tanto problema que tem que a sociedade já se acostumou a conviver com isso. Parece que está se acostumando e de maneira muito rápida a conviver com a situação de pandemia de um vírus tão letal, né, como é esse. Enfim, né, que Deus nos ajude aí a terminar. Como eu já tinha conversado com alguns alunos, o prejuízo para vocês, o prejuízo para a unidade escolar, para o professor, o prejuízo vai acontecer. Isso é fato. A quantidade de conteúdo também é muito difícil nós darmos seguimento a toda a ementa, aprofundar em todos os assuntos, pessoal. Mas nós vamos tentar, tá? Vamos tentar para o prejuízo não ser tão grande assim. Então nós falamos aqui, nosso último assunto foi sobre a urbanização. Nós vimos a urbanização num contexto geral, depois nós falamos só sobre a urbanização brasileira e nós vimos que é um assunto que tem muitos detalhes técnicos, né? Dentro tem muitas nomenclaturas que precisamos ter atenção. Nós já vimos isso aí. Vamos agora para a unidade 3, que vai falar sobre a indústria, né? Como eu já havia dito nas outras explicações, é impossível você falar de urbanização sem falar de industrialização e vice-versa, porque uma coisa acaba levando a outra, né? São dois processos concomitantes, né? Aconteceram assim. A unidade 4 aqui é a produção de energia e a unidade 5 regionalização, unidade 6 produção agropecuária. Nós temos muito conteúdo ainda para o final do ano. Vamos tentar aí
fazê-lo da melhor maneira possível. Então, sobre a atividade industrial. Se você der um Google rápido aí, né, buscando o significado da palavra industrialização, é um tipo de processo histórico e social através do qual a indústria se torna o setor dominante de uma economia, mediante a substituição de instrumentos, técnicas e processos de produção, resultando em aumento da produtividade e dos fatores e a geração da riqueza. Então, mediante a substituição de instrumentos. Essa é a definição clássica da palavra industrialização. Algo que aconteceu e foi substituindo aquilo que já existia, até se tornar algo ou um fator dominante, né? Hoje ela é dominante. Bom, então aqui dentro da nossa apresentação, vamos lá. Então nosso conteúdo está aí, atividade industrial. A atividade industrial, do artesanato à indústria moderna, divisão social do trabalho e a classificação da indústria moderna. Isso aqui é um contexto geral, depois entra especificamente só indústria brasileira. Deixa eu só verificar um negócio aqui rapidinho, beleza, tá ali. Só especificamente é o processo de industrialização brasileira. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a canetinha aqui. A estrutura econômica global transforma todas as relações sociais e, portanto, com as relações de trabalho não seria diferente. Então, falando de um processo de globalização, que você vai ver muito isso lá no seu terceiro ano. Mas falando, todo mundo sabe, né? O processo de globalização nada mais é do que essa aproximação de culturas, de economias, de políticas, de pessoas de todo o mundo. Então, a estrutura econômica global, né, falando da economia globalizada, transforma todas as relações sociais e, portanto, com as relações de trabalho não seria diferente. Então, logo de cara aqui já está dizendo para nós que o modo de trabalhar, a maneira como o ser humano se relaciona com o processo produtivo foi alterado ao longo do tempo, né? Por que foi alterado? Porque houve uma mudança na estrutura econômica global. Aí vem um questionamento aqui para fazermos uma reflexão. Isso aqui é o pontapé inicial, pessoal. A industrialização, já coloquei o significado, é fácil de você entender, mas nós temos que remontar ou temos que montar alguns conceitos dentro da nossa cabeça. O que o trabalhador no mundo moderno, quer dizer, no mundo atual, tem para oferecer para o mercado mundial? O que você tem, né, daqui um tempo? O que você tem para oferecer para o mundo moderno? O que eu tenho, né, o que eu ofereço para esse mundo moderno? Pense aí, tomara que você tenha acertado. Então, o que eu posso oferecer para o mundo moderno? O meu tempo, a minha força de trabalho e o conhecimento sobre a função realizada. Então, o trabalhador contemporâneo, o trabalhador no mundo moderno, vai oferecer, né? Ele vai vender o tempo, ele vai vender a força, vai vender o conhecimento sobre a função realizada. Daí a importância de a cada dia nós estarmos nos aperfeiçoando mais, né? Buscando novos conhecimentos. Porque tempo, todo mundo que está procurando emprego tem o tempo. A força, dependendo do serviço que você vai desenvolver, essa força, né, vai se equiparar. Pessoal, ao fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui perto de casa tem uma construção, já tem uns 15 dias, e uma construção grande. E é um bate-estaca sem fim. Tá? Vai perdoando aí esse barulho. E conhecimento sobre a função realizada, né? Aqui, ao meu ver,
é o principal, é o quanto você sabe sobre aquele emprego ou aquela função, né? Muito bem. Agora nós falamos do trabalhador e o empregador. O que o empregador no mundo moderno tem para oferecer para o mercado mundial? O trabalhador oferece o tempo, a força e o conhecimento sobre a função realizada. E o empregador? Para você que tem familiares aí que são empresários, que empregam pessoas, o que eles oferecem? Salário. Salário. Quantia, aí o bom é que tem a definição aqui, ó, quantia em dinheiro referente ao tempo trabalhado. Eu trabalho 8 horas, né? E isso assim, era para ser, né? Trabalho 8 horas diariamente, 40 horas semanais, e eu tenho um salário no final do mês. É claro que no caso do professor, nunca dá essas 8 horas, porque quem tem parente professor sabe que a rotina é muito puxada com relação à produção de conteúdo, correção de provas, etc. Assim como outras profissões também, né? Então nem sempre é justo. Mas de maneira didática, de maneira com o pingo no i, assim dizendo, o trabalhador oferece tempo, força e conhecimento, o empregador vai oferecer então o salário. Essa relação ela é acordada, né? Eu vou trabalhar, não quero receber salário não, quero receber outra coisa. Não é assim, né? Isso aqui já está acordado há muito tempo. De que forma, aí vem os questionamentos para ficar melhor, né? De que forma os trabalhadores que eram donos dos produtos por eles gerados, e aí você pode lembrar, quando, professor, que os trabalhadores eram donos dos produtos? Se você remontar, se você voltar no processo histórico, né? Você vai lembrar que existiam os artesãos. Até hoje existe, né? Mas aqui é só porque está na questão. Ele dominava todo o processo de produção. Ou seja, ele era dono do produto. Ele produzia, então ele era dono. Então ele também vendia, ele fazia todas as etapas de produção. Então, de que forma os trabalhadores que eram donos dos produtos por eles gerados passam agora, quer dizer, no mundo contemporâneo, a trabalhar por uma quantia de dinheiro, enquanto o resultado do seu trabalho pertence a outra pessoa? Olha que estranho essa situação. Antes ele era dono do produto, agora ele trabalha por uma certa quantia de dinheiro, que é o salário, e a outra pessoa que é dono do fruto do trabalho, não é? Por exemplo, aí, quem trabalha na linha de montagem de automóveis, por exemplo, de uma Ferrari, ele não é dono da Ferrari, não é? Ele não é dono, ele só faz parte do processo de produção, A isso nós damos o nome, pessoal, de alienação do trabalho. Ou seja, ele está alienado ao resultado do seu esforço. E ele fica ali, ele fica afastado. Como eu falei o exemplo agora. Se eu estou na linha de montagem de um Camaro, eu não sou proprietário desse Camaro de maneira alguma, não é? Eu estou vendendo o meu tempo para executar aquele movimento que eu faço, aquela montagem específica dentro da linha de produção, né? Isso aqui dá para fazermos uma comparação como era antes, que quando ele era dono, ele poderia vender pelo preço que ele bem entendia. Então ele era dono de todo o processo. Alienação do trabalho. Nós somos alienados ao trabalho. Alguém é dono do fruto do meu trabalho. Alguém é dono do meu tempo. Esse processo de transformação que é lento e complexo, está associado às mudanças das técnicas, tecnologias e métodos produtivos. E isso ao longo do tempo. É fácil de você observar quando você olha para o processo industrial atual, quando você observa os cargos que os seus familiares exercem, você conversa com as pessoas mais velhas, com os avós, com bisavós, quem tem, houve uma mudança na técnica, na tecnologia empreendida e nos métodos. Então nós temos aqui um tripé, que é o artesanato, a manufatura ou maquinofatura e a indústria.
é nesse passo a passo aqui, tá? O tripé das mudanças das técnicas, das tecnologias e métodos produtivos, artesanato, manufatura e indústria. E aí nós vamos aqui entrar dentro de cada um, né, de forma rápida. Bom, artesanato. Qual é a força produtiva? Braçal. Né? Você pode observar que o biotipo de quem trabalhava no artesanato é um biotipo muito mais forte, muito mais musculoso, até porque ele desenvolvia todo o processo. Então a força era braçal. Dominava todo o processo produtivo e era dono do produto final. Aqui nós podemos lembrar que neste período existia uma forte relação entre o aprendiz e o mestre. O mestre detinha aí todo o domínio do processo produtivo, e aí o aprendiz estava ali para aprender, obviamente, né, e repassar futuramente. Aí. Geralmente era dentro da própria família, né, isso ficava dentro do núcleo familiar. Então nós temos essa relação dentro do artesanato. Manufatura ou maquinofatura? Vai surgir devido ao aumento da demanda e melhorias das técnicas de produção. Né? Se eu voltar aqui no artesanato, eu vou lembrar que o produto não existia um tempo específico para ser feito, era feito de maneira lenta, né? Era de acordo com o tempo do artesão, de acordo com a matéria-prima que ele encontrava. Eram produtos feitos sob medida e individual. Né? Hoje você pode observar que o artesanato, quando você fala que algo foi feito por um artesão, é algo particular, é próprio, foi feito para a pessoa, ele tem um valor muito maior, né? Porque foi feito de maneira individualizada. À medida que há a busca de novas mercadorias, então já vou ter aqui a maquinofatura ou manufatura. Né? Dá para você lembrar aí, você já viu isso em história, do final do século XV para o século XVI, que vai ter o fim ali do feudalismo e a passagem para o início do capitalismo. Né? Vai ser exatamente neste período aí. Você tem o fim dos feudos, as pessoas se concentrando nos núcleos que vão virar cidades, e aí você vai ter mais mão de obra ali sobrando. Então começa a ter o emprego dessa mão de obra. Bom, uma característica da maquinofatura. Agora eu tenho uma linha de montagem específica. Eu tenho uma setorização, ou seja, o trabalhador vai trabalhar em determinado setor. Quando eu falo que ele vai ficar em determinado setor, eu já estou dizendo que ele não vai conhecer todas as etapas do processo de produção. Ele vai estar em um setor específico. Especialização no trabalho, ou seja, isso aqui está ligado com a setorização. Por exemplo, eu estou no setor da geografia, né? Essa é a minha área de conhecimento. Eu trabalho dentro da educação, mas meu setor específico é a geografia. Diferente de um pedagogo que ele tem que ter domínio, né, lá nas séries iniciais, de todos os conteúdos, né, de todas as disciplinas. Então é só para fazer uma ilustração. Como as técnicas de produção ficaram mais aprimoradas, nem todos os antigos artesãos conseguiam realizar o salto quantitativo, porque começou-se a produzir em grande quantidade e melhor, né? E a qualidade melhor, pela aquisição de novas ferramentas e estruturas produtivas. Logo passa a haver uma separação entre, agora aqui nós começamos a ter quem é dono do meio de produção e quem é o empregado. Tá? Só tem dois lados, ou você é o empregado ou você é o dono do meio de produção, dono das ferramentas. Se você, veja bem, eu não preciso saber trabalhar com terra, por exemplo, né? Não preciso ser entre aspas, um roceiro, não preciso vir do campo. Mas se eu tiver dinheiro para comprar a fazenda e para empregar as pessoas certas para tomar de conta dessa fazenda, eu vou ter lucro com ela. Então, o dono do meio de produção, ele tem essa possibilidade. São vários exemplos, aqui você tem a fazenda, mas
tem vários outros. Então aquele artesão que não conseguiu acompanhar esse ritmo, ele começou agora a ir para os grandes galpões. Aqui nós vamos ter as primeiras indústrias. Mas não pense na indústria como você a conhece hoje, né? Tudo bem organizada, sem desperdício, trabalhando ali com pedido sob encomenda. Não, grandes galpões. Então todos os sapateiros estão aqui dentro, vamos trabalhar para mim, tá? É mais ou menos dessa maneira. E até nós já falamos sobre isso quando tratamos do tema de urbanização. E aí o último passo vai ser a indústria. A indústria vai ter a divisão do trabalho, né? Agora vai ficar muito claro quem vai fazer o que. As máquinas, né? Claro, para essa indústria tem que ter a utilização das máquinas. A fonte de energia, por exemplo, vai ser muito forte a questão da energia através da hidroelétrica. Ou se voltarmos um pouco, só para, já que eu falei em voltar, isso aqui dá para a gente sempre estar fazendo a comparação, pessoal, com a primeira revolução industrial, com a segunda revolução industrial e com a terceira revolução industrial. Então você pega lá 1750, 1760, aí mais 100 anos a segunda revolução, 1860, 1850, a terceira revolução mais 100 anos, que aí vai dar após o período da Segunda Guerra Mundial. Primeira, segunda e terceira. Primeira revolução industrial, o combustível, a fonte energética, carvão mineral, né, e a utilização de ferro. Na segunda revolução industrial, nós já vamos ter o aço e o petróleo, então a indústria petroquímica. E aí a terceira revolução industrial, toda a tecnologia. Tecnologia essa que foi bastante desenvolvida durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então tem a especialização do trabalho, produção agora em grande escala, e os produtos pertencem ao dono das fábricas. Então imagine aquele artesão que não conseguiu acompanhar toda essa mudança. O que ele virou agora? Empregado. O que ele tem para oferecer? Força de trabalho, ele tem para oferecer a técnica como faz aquilo ali, mas agora ele não precisa de saber todo o processo, e o tempo dele, em troca de um salário. Então, na sua cabeça já dá para separar aí essas duas classes, né? O professor está falando da burguesia, que vai surgir ali nos burgos, muito forte. É exatamente isso mesmo. Importante. A lógica do funcionamento das indústrias também passou por processos de mudanças, com reorganização da logística e da organização interna das fábricas, bem como o incremento de novas técnicas e tecnologias. Com base nisso, podemos perceber 4 padrões produtivos e distintos que vai ser tema do nosso próximo vídeo: Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo, né? Isso vai ficar para a nossa próxima explicação. Essa é apenas a introdução. Desejo boa semana para todo mundo. Que Deus nos ajude.